Salve, meus queridos! Tudo certo com vocês? Então tá bom. Vamos dar continuidade à nossa fotossíntese, a importantíssima fotossíntese. Na aula passada fizemos uma introduçãozinha, né? Falamos aí de aspectos gerais, características gerais. E agora, nas próximas duas aulas, nós vamos aprofundar. Tá? Nós vamos entrar lá na parte do funcionamento, o que vai acontecer lá dentro do fotossintetizante, lá dentro do cloroplasto, ou se o fotossintetizante não tiver cloroplasto, o que vai acontecer lá no citoplasma, né? No caso das cianobactérias. Vamos falar sobre tudo isso. Meus queridos, então, na aula passada, nós vimos que a característica verde dos seres que realizam a fotossíntese é porque o comprimento de onda verde, que tem pouca energia, é refletido. Tá? Então, isso caracteriza a clorofila ter esse aspecto esverdeado. Tá? É porque esse comprimento de onda que tem uma baixa energia não vai ser absorvido, vai ser refletido, sendo que o azul, o vermelho são os que mais têm energia. Então, o que a clorofila faz? Ela captura. Perfeito? A gente vai voltar a falar sobre isso hoje, vamos entender os detalhes disso. Meus queridos, então o que vai acontecer basicamente na fotossíntese? Já havia comentado com vocês que nada mais é, né, de forma bem geral, bem resumida, a conversão de energia luminosa em energia química, em energia bioquímica. Tá? Então vai acontecer essa conversão, é isso que a clorofila tem a capacidade de fazer. Ela extrai, então, a energia contida na luz para isso ser transformado numa energia química, numa energia bioquímica, para que os fotossintetizantes possam, então, produzir os seus compostos orgânicos. E, é claro, como havia comentado com vocês, os fotossintetizantes, né, fazem parte aí dos principais organismos produtores dos autótrofos no nosso planeta. Lembrando que existe a quimiossíntese também, que a gente vai falar no finalzinho do assunto, só que o mais comum, mais conhecido é a fotossíntese. Perfeito? Aqui embaixo nós temos a equação geral, deixa eu pegar o rabisco aqui. Olha lá, e o verdinho. Aqui embaixo, então, a equação geral da fotossíntese. O que vai acontecer? Isso todo mundo conhece, isso é trabalhado desde o ensino fundamental, fazendo lá os desenhos com árvores, com solzinho, né? Setinha lá da água, do oxigênio, do CO2, né? Indicação do que vai acontecer. Calma que vou mostrar um desenho desse para vocês também, para matar a saudade. Meus queridos, então, água está aqui, CO2 e, é claro, é fundamental a luz e a presença da clorofila. Tá? Então, são esses os ingredientes da fotossíntese. Tá? Muita gente vê essa equação aí e fala, ah, coisa complicada, mas ó, esquece um pouquinho lá os números, as letrinhas. O que vai acontecer então? A planta vai absorver a água, principalmente através das raízes, vai capturar CO2, vai capturar energia luminosa e aí vai produzir o quê? Vai produzir o composto orgânico, tá aqui o principal representante, que é a glicose, já a gente vai entrar nesse detalhe aqui, tá? Mas ó, a fórmula molecular da glicose, vai produzir água e vai produzir o oxigênio. Tá? Então, esse oxigênio é um resíduo da fotossíntese e é liberado na atmosfera. Tá? Então, basicamente é isso. Aí nós temos essa equação geral, né, balanceada aqui da fotossíntese. Perfeito? Deixa eu apagar o rabisco aqui. Aqui, então, nós temos o quê? Nesse esqueminha, esse esqueminha é extremamente importante para a gente se localizar, hein? Para não ficar perdido onde que está acontecendo o quê. Então, aqui pegamos uma folha, tá lá a folhinha bonitinha, demos um zoom nessa folha, chegamos na célula, estamos falando, então,
de um fotossintetizante vegetal. Lembrando, tomem cuidado, meus queridos, que os fotossintetizantes procariontes, eles não vão ter o cloroplasto, não se esqueçam disso, tá? Então, se por acaso vocês se depararem mais para frente lá em alguma avaliação, em alguma prova, generalizando, falando que todo fotossintetizante tem cloroplasto, errado. Tomem cuidado com isso, tá? Tomem muito cuidado. Nós podemos afirmar que todo fotossintetizante tem a clorofila, o pigmento clorofila, mas o cloroplasto, quem vai ter? Só um eucarionte, só o vegetal, porque uma cianobactéria que realiza fotossíntese, que é um procarionte, não vai ter a organela cloroplasto. Essa clorofila ela fica espalhada no citoplasma. Perfeito? Então tomem cuidado com isso. Então, beleza, pegamos aqui a célula dessa planta. Vamos dar um zoom. O que nós queremos aqui? Ó, o cloroplasto. Aqui tem a mitocôndria também, né? Que comentamos na aula passada, que a célula vegetal tem cloroplasto, tem mitocôndria. Os vegetais fazem fotossíntese, mas também fazem a respiração celular, né? Então, muito cuidado com esses detalhes. E aí chegamos, então, no interior do cloroplasto. Vamos encontrar o quê? Essas pastilhinhas que recebem o nome de tilacoides. Juntando todas essas pastilhinhas, teremos a grana, né? A grana, juntando todas essas pastilhinhas. E aí aqui nós vamos ter um fluido dentro do cloroplasto. Assim como nós temos lá nas mitocôndrias, que recebe o nome de matriz mitocondrial, aqui esse fluido recebe o nome de estroma. Deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Olha lá, é o estroma, tá, meus queridos? Então, esse fluido que tem aqui dentro é o estroma. Percebam, tem o DNA também, falamos disso na aula passada, DNA próprio, tudo bonitinho ali, organizado dentro do cloroplasto. Tem um sistema de duas membranas, a membrana externa e a membrana interna, bem semelhante à mitocôndria. Tranquilo? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um zoom nesse grânum aqui, ó. Lembrando, meus queridos, que grana significa juntar todas essas pilhas aqui, tá? Aqui nós pegamos o grânum, que é esse pilarzinho formado desses tilacoides, ok? Pegamos, então, um grânum desse, uma pilha de moedinhas dessa. E agora, vamos dar um zoom maior ainda para pegar uma parte da membrana desse tilacoide. E chegamos nisso. Olha só o tanto de aproximação que fizemos, hein? Meus queridos, olha só a tecnologia então exigida para a gente chegar ali e constatar, olha, chegamos na clorofila, no pigmento clorofila. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Na membrana desses tilacoides, percebam que é um sistema de bicamada lipídica, tá? De fosfolipídios, assim como a membrana plasmática, que já trabalhamos. Tá? Então, nós temos aqui um sistema de bicamada lipídica, formada de fosfolipídios, e aí no meio desses fosfolipídios nós vamos encontrar o quê? A clorofila. Deixa eu pegar o verdinho aqui. Olha lá. A clorofila. Então, aqui é a representação da molécula de clorofila. Esses pigmentos aqui, eles ficam misturados, eles ficam imersos nessa membrana do tilacoide. É lá que a clorofila vai ficar, formando uma estrutura que recebeu o nome complexo antena. Tá? Complexo antena. Por que isso? Porque vai captar a energia luminosa, vai absorver a luz. Tá? Então, por isso, complexo antena. Tá aqui, ó. Então, olha só o tanto de zoom que nós demos para chegar na molécula de clorofila. Perfeito, meus queridos? E essa clorofila aqui, essa clorofila que vai ficar espalhada lá no citoplasma, lá no citossol de um ser fotossintetizante procarionte, tá? Então, o carinha que não tiver cloroplasto, porque é um procarionte, essa clorofila ela vai ficar espalhada no citoplasma da célula. Perfeito?
Esse esqueminha é importantíssimo para a gente se localizar. Tá? O que vai acontecer, onde vai acontecer, as etapas que nós vamos começar daqui a pouquinho. Deixa eu limpar a rabisqueira aqui para darmos continuidade. Beleza. Olha esse esqueminha, meus queridos. Olha isso. Fundamental. Façam esse rabisco no caderno. Tá? É tão simplesinho que nem precisa tirar print. Peguem lá o caderno, peguem um livro, façam esse rabisco lá. Ó. Esse esqueminha. De novo a caneta aqui do professor. Olha lá. Esse esqueminha. Rabisquem isso aí. O que nós temos? Ué, a fonte primária de energia, que é o Sol. Está aqui a representação, a luz. Ah, professor, mas e luz artificial? Vai acontecer a fotossíntese? Vai desencadear a fotossíntese? Vai, claro que vai. Tá? Só que é aquilo, quanto maior a intensidade luminosa, maior vai ser a taxa de fotossíntese. Por isso que a referência é o Sol. Né? Mas se a gente coloca lá uma luz, né, uma luz potente lá em cima de um fotossintetizante, vai acontecer a fotossíntese. Tá? Então, no experimento, coloca lá uma luminária, né, na planta, isso vai desencadear a fotossíntese, não na mesma intensidade, se tiver uma luz solar, mas vai ter a fotossíntese. Perfeito? Então, tá aqui. A luz promovendo a fotossíntese. Essa fotossíntese vai produzir o quê? Oxigênio, vai produzir o composto orgânico, normalmente representado pela glicose, mas através da fotossíntese, não se esqueçam, meus queridos, o fotossintetizante vai produzir carboidratos, lipídios, proteínas, tá? Não é só a glicose, que a glicose é a molécula que representa tudo isso. É o composto orgânico mãe, vamos dizer assim, né? Nessas representações. E aí, a respiração celular aeróbia que nós já trabalhamos, o que ela faz? Ela usa o oxigênio, usa a glicose, são os dois ingredientes que já detalhamos na respiração celular aeróbia, é o que vai mover tudo para produzir ATP, né, lá nas células dos organismos que realizam essa respiração celular aeróbia. E a respiração celular vai produzir o que de resíduo? CO2 e água. O que a fotossíntese usa, além da luz representada aqui em cima? CO2 e água. Queridíssimos, olha o equilíbrio estabelecido no nosso planeta. Olha isso, hein? Então, a fotossíntese e a respiração aeróbia estão nesse equilíbrio. Tá? Então, isso é fundamental no nosso planeta. Fundamental. Desequilibrando isso, tá? E é algo extremamente crítico que nós estamos vivenciando, né? Pelos impactos ambientais, pelo desmatamento, pelas queimadas. Né? Isso é perigosíssimo para o equilíbrio energético no nosso planeta, porque isso já está estabelecido há milhões e milhões de anos. Ok? Então, fotossíntese e respiração aeróbia, o que um produz, o outro aproveita, o que o outro produz, um vai aproveitar, e desequilibrando isso, as projeções são catastróficas. Perfeito? E aqui do lado, deixa eu limpar o esqueminha aqui. Aqui do lado nós temos, então, olha só, a energia assimilada, produção de ATP, esse ATP vai ser gasto. As células armazenam energia em moléculas de ATP, como nós vimos lá na respiração aeróbia. E nós vamos ver na fotossíntese, meus queridos, que tem a produção de ATP também na fotossíntese. Mas esse ATP ele vai ser utilizado para montar a molécula do composto orgânico. Por isso que um fotossintetizante também realiza respiração aeróbia. Tá? Então, a energia que está sendo produzida nesses dois mecanismos energéticos, ela vai ter uma finalidade, ela vai ter um direcionamento diferente. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Por isso que não podemos excluir lá a respiração aeróbia de um ser que realiza fotossíntese.
Os objetivos são outros, tá? O objetivo da respiração aeróbica, como nós já vimos, é produzir ATP. Ela tem que produzir bastante ATP porque é a moeda energética que vai mover células e tecidos. E a fotossíntese? Opa, a fotossíntese, o objetivo é montar o composto orgânico. É o composto orgânico que nós obtemos na nossa alimentação e o fotossintetizante produz isso através da luz. Show? Ó, importantíssimo, hein? Topíssimo de importância. Assunto que, ó, chove, tempestade, pé d'água, tem que saber. Vamos dar continuidade aqui. Beleza. Então agora nós vamos começar a detalhar essa linda aqui, essa fotossíntese. Montagem da glicose, eu já havia dito para vocês, a glicose normalmente ela é representada, ela é trabalhada nesses esqueminhas, mas entendam aí, meus queridos, como sendo composto orgânico, tá? Assim como a sacarose. Aliás, o principal açúcar produzido pela fotossíntese é a sacarose, tá? É a sacarose. Tá? Tem o amido, que é o polissacarídeo, que também vai ser a união daí dos monossacarídeos, tá? Mas a glicose, ela é a representação geral, tá? Como havia dito lá no slide anterior. Então, é a montagem do composto orgânico, a montagem da glicose a partir da luz do CO2, da água, liberando oxigênio. Tá aqui a formulinha, ó. Perfeito? Essa sem balanceamento. E a fotossíntese, ela é subdividida do mesmo jeito que nós vimos lá na respiração aeróbia, 3 etapas. Aqui na fotossíntese nós teremos 2 etapas. Tem a etapa fotoquímica e a etapa química. Vocês também podem encontrar por aí a etapa fotoquímica sendo chamada de fase clara, tá? De fase clara. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Então, essa etapa fotoquímica, fase clara. E a etapa química, vocês podem encontrar também fase escura. Tá? Mas os materiais didáticos estão padronizando, tá? Etapa fotoquímica e etapa química. E por que antes era chamado lá de fase clara? Porque é a etapa que depende, é obrigatória a presença de luz. Tá? Por isso que é fotoquímica também. Foto significa luz. E a etapa química é a etapa que não depende de luz. Não depende de luz. Tá? Mas por que foi prudente essa mudança aqui, ó? Deixar de chamar, de classificar como sendo só fase escura? Porque essa etapa química não vai acontecer só durante a noite, ela vai acontecer durante o dia também. Pode ter a presença de luz também. Tá? Só que essa etapa fotoquímica é obrigatória a luz para acontecer. Perfeito? Então, fotoquímica precisa da luz, precisa do fóton. Perfeito? E anotem aí, rabisquem aí. Esse slide é importante, é um resumo importante de toda a fotossíntese. Essa etapa fotoquímica, primeira, ela vai acontecer nos tilacoides, vai acontecer lá nos grânum, lá na grana, lá naquelas pastilhinhas que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. O que acontece nessa etapa fotoquímica? Fotofosforilação. Nossa, professor, o que é esse palavrão? Fotofosforilação, meus queridos. Montagem. Vamos traduzir. Vamos anotar isso. Anotem aí. O que significa fotofosforilação? Montagem de ATP na presença de luz. Fechou. Traduzimos então. Viram que de complicado é só o nome aqui, só o palavrão? Então, fotofosforilação significa isso. Do mesmo jeito que nós vimos lá na respiração aeróbia, o termo fosforilação. O que é a fosforilação? É a montagem do ATP unindo um ADP mais o P que estava solto, aí monta o ATP. E aqui na fotossíntese, na etapa fotoquímica, também vai ter montagem de ATP, mas na presença do quê? Da luz. Por isso que eu coloquei aqui, ó, montagem de ATP na presença de luz.
pronto, está traduzido. Deixa eu pôr uma setinha aqui, ó. Pronto, tá lá a setinha. Montagem de ATP na presença de luz. Show? Vai acontecer então na etapa fotoquímica, fotofosforilação. O que mais que acontece nessa etapa? Fotólise da água. Fotólise da água. O que significa? Oh, meus queridos, foto é luz. Estamos na etapa fotoquímica, por isso que tem foto em tudo. Tá? Foto significa. Não estamos falando da foto aqui do celular, não, da câmera, tá? Estamos falando de fóton, de luz, tá, meus queridos? Isso é a etapa fotoquímica, a luz está trabalhando aqui. Então, vai acontecer a montagem de ATP na presença de luz, vai acontecer a fotólise da molécula de água. O que é isso? Lise é quebra. Quebra da molécula de água na presença da luz. A luz quebra a água. A luz quebra a água, meus queridos. Fotólise da água. Ok? E também teremos, olha esse cara aqui que é familiar, tão lembrados do NAD e do FAD, lá da respiração aeróbia, a fotossíntese tem o NADP. NADP tem um fosfato aqui junto, ó. Função é a mesma. É aceptor de hidrogênios e elétrons, tá? A função é a mesma, só que aqui vai ser só o NADP trabalhando. Show, meus queridos? Então é isso basicamente que acontece na etapa fotoquímica. Vamos ver com detalhes isso, tá? É só uma introduçãozinha. Enquanto isso, a etapa química, que acontece no estroma, ou seja, acontece na piscininha do cloroplasto, lembrando que a etapa química acontece nos tilacoides, tá? Nos tilacoides, lá nas pastilhinhas, tá? Porque a clorofila tá lá. Essa etapa química acontece no estroma. O estroma, que é a piscina, é como se fosse a matriz da mitocôndria, é o estroma do cloroplasto. E por que acontece no estroma? Porque ó, tá cheio de enzima. Enzima, são tantas enzimas que estão umas enzimas das outras. Demais, essa piada é demais. Meus queridos, olha só, então, essa etapa química que acontece no estroma, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a montagem da glicose. Nós vamos ter a montagem da glicose. E a liberação de CO2. E a liberação de, desculpe, e a captura de CO2, liberação de CO2, e a captura de CO2. Tá, meus queridos? Aqui na etapa química, nós teremos a captura de CO2. Tá? Vamos ver tudo detalhadamente, não se preocupem com isso. Tá? E o oxigênio, meus queridos? O oxigênio é liberado aqui, ó. O oxigênio ele já vai ser liberado aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar a caneta, pegar o vermelhinho aqui para destacar bem. Olha o oxigênio aqui. Queridíssimos, olha só o que vai acontecer. Primeiro o fotossintetizante libera oxigênio para depois capturar o CO2. Perceberam isso? O oxigênio, aí eu vou perguntar para vocês, de onde vem o oxigênio que os fotossintetizantes liberam? De onde vem? Pense um pouquinho aí. De onde vem? Cadê? Quero escutar. É do CO2? Meus queridos, o oxigênio que os fotossintetizantes liberam vem da água, da fotólise da água. Olha aqui, ó, é oxigênio que estava na molécula de água. Primeiro o fotossintetizante, então, libera oxigênio e aí depois, lá na etapa química, ele vai capturar CO2. Porque esse carbono vai ser usado para montar a molécula aqui, ó, do composto orgânico. Olha isso, hein? Olha a engenhosidade. Né? Então, primeiro o fotossintetizante nos fornece o oxigênio, aí depois ele captura o CO2 que nós estamos liberando. E o que o ser humano faz, né, para retribuir isso? Destrói. Né? Vai lá, destrói, acaba
com os fotossintetizantes. Complicadíssimo isso. Ok, meus queridos, olha, outra aula importantíssima, hein? Outra aula importantíssima. Deixa eu ver aqui, acho que já podemos encerrar, para a aula não ficar muito extensa, aí a gente retoma na próxima. Deixa eu só dar uma limpada aqui para ver o que vem depois. Vamos ver aqui. Porque daí a gente vai começar a detalhar as duas etapas, aí na próxima aula a gente detalha, ok, meus queridos? A etapa fotoquímica e a química. Fortíssimo abraço para vocês, se cuidem e até mais. Saudades de todos. Fui!